Todos e todas, essa é uma aula gravada da eletiva de História do Ceará. Nessa aula, a gente vai abordar os principais pontos estudados até aqui, além de fazer um breve comentário sobre um trabalho realizado no Google Forms. Para isso, eu vou trazer uma explanação aqui de um PDF que eu criei, para que possa auxiliar a gente nessa aula. A gente vai, então, começar pelo primeiro ponto, que é a colonização tardia do Ceará. Essa colonização, ela se deu é, mais tarde do que outras regiões, como Pernambuco e Bahia, por exemplo. Somente 100 anos depois do chamado descobrimento do Brasil é que a gente vai ter esses inícios de tentativa de colonização aqui na capitania, chamada de Ceará Grande, porque compreendia uma área territorial que hoje a gente conhece como Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Então, durante muito tempo, essa região aqui do Ceará, ela não despertou interesse nos colonizadores devido a falta de atrativo econômico, como metais preciosos, ouro, diamante, enfim. Além também das terras serem inférteis, consideradas inférteis para o cultivo de cana-de-açúcar, e também outros fatores naturais, como também é uma região que tinha muita seca, além das correntes marítimas, também chamadas de mares bravios, onde as embarcações elas não conseguiam chegar até o litoral cearense, elas acabavam virando. Então, isso acabou atrasando a tentativa de colonização dessa região. Partindo, então, para um outro ponto, a gente trouxe aqui uma curiosidade acerca da origem do nome do Ceará. E aí tem até uma charge aqui na imagem que a gente pode ver da Kika, que era um desenho que passava na TV Futura, não sei se alguém já chegou a ver, que ela perguntava, sempre uma curiosidade, ela perguntava de onde vem. E aí eu trouxe aqui para a gente se perguntar, de onde vem o nome Ceará? Então, a origem dela ela é incerta, porque então vai existir várias hipóteses. Não tem um dizer único. Ah, essa aqui é a origem, vem de referência a papagaio, ou então referência a deserto. Para isso, então, eu trouxe várias hipóteses que podem ser a origem do nome Ceará. A primeira é o canto da jangaia. Alguns pesquisadores vão afirmar que a palavra Ceará vem de Ceará, que quer dizer canto da jangaia, uma ave típica da região. A segunda referência é a arara ou então papagaio, que é outra hipótese que o Ceará deriva de sermo, que é cantar forte ou clamar, e ará, pequena arara ou periquito, ou de Ceará, fala ou canta o papagaio. Mais uma referência à abundância de caça. Há também a possibilidade de que o nome tenha origem no Suiçara, que significa abundância de caça em língua indígena. A quarta referência pode ser o deserto do Saara, que alguns dizem que Ceará pode ser uma alteração da palavra Saara, que é o deserto africano, para Saara, que faz referência às secas da região. Então, pode ser também uma hipótese. E então, não dá para a gente afirmar de fato qual é a origem do nome, né? Então, vindo aqui para a questão voltando aqui para a questão da conquista tardia, existia uma ameaça francesa e houve então a reação da coroa portuguesa. Ou seja, existiu o chamado a França Equinocial, que lá em 1612 os franceses eles fundaram uma colônia chamada França Equinocial na capitania do Maranhão. Ou seja, era uma feitoria, uma tentativa de se fixar, os franceses se fixarem aqui no Brasil. Então, isso assustou de fato os portugueses, porque eles acabaram temendo perder esse controle dessa região, né? E algumas regiões como o norte e nordeste do Brasil. E aí foi o principal motivo que levou Portugal a intensificar os seus esforços para conquistar e defender esse território na capitania de Ceará, que considerava suas, os portugueses consideravam essa terra como um deles. Então, houve aqui a construção do combate aos estrangeiros, a construção de grandes fortes, né, para garantir a posse de terra. E aí ele vai construir esses fortes militares na região, como a gente tem aqui o Forte São Sebastião,
ambos que foram erguidos na margem assim, do rio Ceará, e entre outros vários fortes também, altos, grandes muralhas, que conseguiam avistar é, algumas navegações que viessem. Então, usavam armas, canhões, disparavam contra os navios dos povos que eram considerados inimigos, que no caso os franceses aqui. Então, os primeiros esforços que a gente teve de colonização aqui no Ceará foi com Pero Coelho em 1603. Essa primeira tentativa de colonizar o Ceará, o Pero ele era um português que ele veio da Paraíba, com dezenas de soldados com o apoio de índios que eram aliados até então, de indígenas, com o objetivo de expulsar os franceses e celebrar a paz com os povos indígenas que estavam ali. Mas a gente não pode dizer que foi pacífico, porque houve resistência. Além disso, houve um efeito de seca também, e Pero Coelho e outros soldados, eles tiveram que, de certa forma, abandonar e se retirar do Ceará, e aí isso aconteceu em 1607, né? Outras tentativas foram os padres jesuítas, e isso em 1607 também. Os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Filgueira tentaram colonizar o Ceará com o objetivo de obter a confiança dos indígenas. Só que aí não saiu muito como eles planejavam, porque o Francisco Pinto ele foi morto pelos índios e o Luiz Filgueira ele se retirou das terras do Ceará, né, devido à grande dificuldade que ele acabou enfrentando, sem apoio, enfim. Acabou que não dando muito certo. E a gente tem, por último, que é considerado o fundador aqui do Ceará, que é o Martins Soares Moreno. Ele tenta essa colonização em 1611 a 1631, né? Então, outra tentativa de colonização, houve uma duração muito maior, feita por Martins Soares Moreno, que ele teve na expedição de Pero Coelho, já ele tinha vindo antes, né, junto com Pero Coelho, e aí ele se instalou no Ceará em 1611. Aí ele ergueu o Forte de São Sebastião e estimulou a colonização por 10 anos. Porém, o Martins Soares Moreno ele também não teve muito sucesso. Houve falta de recurso financeiro para que ele conseguisse, então, tentar a colonização. A falta de apoio da parte portuguesa acabou que ele se retirando é, daqui do Ceará e foi para Pernambuco lutar contra os holandeses. E é uma questão já aqui para outro assunto. Então, essas aqui, voltando, foram as três tentativas de colonização do Ceará. Tem um romance chamado Iracema, do José de Alencar, que ele é um cearense, né? Onde ele escreve um pouco meio que romanceado a história do Ceará. Ele é um romance, né? E ele foi publicado em 1665, para quem quiser ver, quem tiver curiosidade. E ele vai homenagear o Martins Soares Moreno. Ele trata, chamado então de Guerreiro Branco. José de Alencar, ele vai homenagear as origens do povo cearense, além de ser romanceada, mas como se fosse o fruto do amor entre Moreno e a Índia Iracema. Ou seja, a partir do amor entre os dois nasce o primeiro cearense chamado de Moacir. Durante muito tempo, os historiadores mais antigos consideravam, então, Martins Soares Moreno como fundador do Ceará. Mas hoje em dia há vários questionamentos, há outras versões também que levam a crer que a colonização se deu por diversos fatores, não só por uma única pessoa. Em Fortaleza, a gente tem um monumento que é os personagens da ficção da obra de José de Alencar, né? O Martins Soares Moreno e Iracema. Eles foram imortalizados em Fortaleza e o monumento, em 2010, ele completou 45 anos, hoje ele está com quase 60. Então, ele fica na região do Mucuripe e há uma estátua deles dois. Né? Então, é uma atração turística para quem um dia chegar aí para Fortaleza e gostar, é, quiser ver, por exemplo. Então, aqui vamos para os desafios. A gente teve, além dessas conquistas, dessas tentativas, a gente teve desafios na colonização. O primeiro, já foi abordado aqui, são as faltas de recursos naturais. E isso fez com que a capitania, ela fosse esquecida até então.
a não ser quando aconteceu da tentativa de fixação dos franceses, né? Aí houve, então, um interesse voltado para não perder essas terras, dos portugueses fazerem a colonização, mas até então, a falta de recurso fazia que essas terras não fossem atrativas de uma questão econômica. Então, especiarias, os solos inférteis para a agricultura, e aí dificultou muito o interesse da colonização dos portugueses. Outra condição, as condições climáticas, como eu já falei, grande seca, a dificuldade de chegar no litoral, né? E aí a resistência indígena. Então, os povos que habitavam a região, ofereciam uma resistência muito grande de colonização. Então, eles reagiram muito ao ataque da tentativa de escravização, promovida principalmente pelo Pero Coelho, logo no início, e aí foi mais um impasse para que houvesse essa colonização. E também a falta de apoio de Portugal, porque mesmo com os esforços bem prolongados, como o de Martins Soares Moreno, a colonização do Ceará ela vai enfrentar várias dificuldades, além de todas essas que a gente já viu, que já foi ver, como a falta de recursos, as condições climáticas, a resistência indígena, a falta de apoio financeiro, acabou que, de suporte, não ajudando muito nessa colonização. Houve aqui também, nessa troca de favores entre os indígenas, o escambo e as alianças com ele, né? Então, tanto Pero Coelho como Martins Soares Morenos, eles contaram com o apoio dos índios, aliás, os portugueses, nas expedições. Houve a prática, então, de escambo, os portugueses praticavam, ou seja, a troca de produtos, né, de uso, sem uso de dinheiro, e também conflitos de resistência, apesar das alianças também entre esses dois colonizadores, houve também muito conflito e resistência. O caso é que chegaram a matar o próprio padre, o jesuíta Francisco Pinto. Indo para outro assunto, continuando o assunto, na verdade, a importância da colonização do Ceará para Portugal é que a defesa do território foi motivada principalmente pela necessidade de Portugal de defender as terras, como eu já falei. A expansão da influência portuguesa ao conquistar a capitania de Ceará, Portugal ele começou a buscar se expandir a influência e o controle na região, tanto na região norte como na região nordeste do Brasil. Embora, então, não houvesse muita a riqueza, os atrativos, a colonização do Ceará permitiria a Portugal explorar os recursos naturais disponíveis. Ou seja, ele começou a explorar a criação do gado, o cultivo da cana-de-açúcar, além também da consolidação do domínio colonial. Ou seja, a conquista do Ceará, ele fazia parte dos esforços para consolidar o domínio colonial, ou seja, como um território brasileiro, como um território dele, de posse de Portugal. Então, ele garantiu a posse e o controle dessas terras. Aqui eu vou trazer alguns pontos de um trabalho que a gente teve no Google Forms. Quem não realizou, eu peço que entre em contato comigo. Eu também vou colocar o nome em uma lista dos aqueles alunos que não realizaram nenhuma atividade, que estão, de certa forma, em falta, né? Para que a gente consiga viabilizar uma maneira melhor dessas atividades, dessas aulas poderem ser feitas. É, a primeira questão que eu coloquei lá é sobre por que Portugal demorou a colonizar as terras do Ceará. A alternativa A, a falta de interesse geopolítico. Alternativa B, a presença de povos estrangeiros. Alternativa C, a ausência de recursos naturais atrativos. Alternativa D, barreiras geográficas intransponíveis. Bom, como eu já repeti, então ficou bem, eu acredito que fique bem claro no texto. Portugal demorou para colonizar as terras do Ceará devido inicialmente à falta de recursos naturais atrativos, como os metais preciosos. Então, para isso, a resposta está na alternativa C, né? Na segunda questão, a gente tem a pergunta sobre qual era a razão para a conquista tardia do litoral cearense pelos portugueses. Ela é um pouco parecida com a segunda, uma das razões também eram os conflitos internos, então a gente está na alternativa D, de Portugal, também
Houve vários fatores que contribuíram para essa conquista tardia. Além dos metais preciosos, como eu já falei, a questão das secas, conflitos internos. Então, esse era um dos motivos também da demora. Na terceira questão, eu vou passar um pouco rápido essas questões, porque vocês já fizeram, então é só um comentário muito breve sobre isso, tá bom? Na terceira questão, a pergunta é: quais foram os fatores naturais que dificultaram a conquista do Ceará? Como, repetindo aqui, então, para fixar, eu sei que é bem repetitivo para quem já entende, para quem já está conhecendo sobre esse assunto, mas é importante que isso seja compreendido, até uma forma de identificação, né? Para que depois a gente dê adiante a outras aulas, outras atividades e outros conteúdos, por exemplo. Então, a questão sobre os fatores naturais que dificultou foi as secas, o solo infértil, inicialmente para cultivo de cana-de-açúcar, e também as correntes marítimas, né, os chamados mares bravios aqui do Ceará. Ou seja, a resposta está na letra A, na terceira questão. A quarta questão pergunta o seguinte: por que Portugal começou a dar atenção ao Ceará no início do século XVI? E aí vem, então, o fato da França equinocial, né, que era uma tentativa de fixação no território brasileiro. E a França, então, acaba fundando isso na região hoje que a gente conhece como São Luís, né, a capital do Maranhão. Então, a alternativa é a letra A nessa questão. A quinta questão faz a seguinte pergunta: quem foi o primeiro a tentar colonizar as terras do Ceará em 1603? E aí eu lá trouxe, se a gente voltar um pouquinho o vídeo, um pouquinho atrás, eu trouxe uma ordem cronológica, onde vai dizer que em 1603 a primeira tentativa de conquista foi do português Pero Coelho, vindo da Bahia com outros aliados, indígenas aliados, e também soldados para tentar tanto escravizar a população indígena daqui do Ceará, como também para tentativa de expulsar os franceses daqui. Então, a alternativa correta é a letra C da quinta questão, tá? Na sexta questão, pergunta qual foi o principal objetivo de Pero Coelho. Então, ele já é um pouco repetitivo, acabei respondendo a pergunta, né? Para desembarcar no litoral cearense. Então, a resposta é a o quê? Combater a presença dos franceses na área. Pronto, é a letra D. Na sétima questão, a pergunta é o seguinte: o que motivou a saída de Pero Coelho e seus soldados do Ceará em 1607? Eu já coloquei aqui as questões das dificuldades que tinham inicialmente. Uma delas é a resistência indígena e também as secas que houveram aqui. Então, a alternativa que mais se adequa a esse aqui é a letra A da sétima questão. Na oitava questão, a pergunta é o seguinte: quem foram os padres jesuítas que tentaram conquistar o Ceará em 1607? Os padres, então, foram Francisco Pinto e Luiz Figueira. Francisco Pinto acabou sendo morto por índios locais, indígenas locais, e o Luiz Figueira acabou tendo que sair do Ceará devido à falta de apoio e também às secas aqui. A nona questão faz a seguinte pergunta. Letra A, oitava. A nona questão faz a seguinte pergunta. Por quanto tempo Martins Soares Moreira estimulou a colonização aqui no Ceará? Lembrando que ele veio primeiro com o Pero Coelho, né, na tentativa de colonização, que infelizmente não deu certo, fracassou. E aí ele volta depois e ele estimula a colonização, tá lá no texto que a gente leu, que vocês leram, teve a oportunidade de responder o trabalho, a prova que tinha no Google Forms. E a alternativa correta é a letra B. Ele estimulou, então, a colonização no Ceará aqui por 10 anos e acabou, depois, por falta de apoio, tendo que sair. E aí ele luta contra os holandeses. Em Pernambuco, ele acaba indo.
saindo do Ceará. A 11ª questão pergunta o seguinte: qual o nome do romance de José de Alencar que nomeia Martim Soares Moreno? Desculpa, homenageia Martim Soares Moreno. Então, como eu já falei, é o livro Iracema, do escritor José de Alencar, na verdade é um escritor cearense. Ele é filho de José Martiniano e da Bárbara de Alencar, grandes figuras que é, têm uma história muito importante na história do Brasil e relevante também, que participam da Confederação do Equador de 1817. Eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque é um assunto que vocês ainda vão ver e vão estudar em estudos regionais. Então, por hoje, eu acredito que eu consegui fazer o que me propus, que era tocar aqueles principais pontos, e na próxima aula, então, a gente vai começar adiante nas aulas e abordar outros temas que a gente não viu ainda.